Alô, alô, me copia bem? Copio, te ouço. Tudo bem? How are Tudo you tranquilo, doing, e você? buddy? I'm I'm doing great, and fine. you? I'm doing fine. Thank you for asking. Are you ready for the class? Yeah. Okay. Deixa eu aumentar So, aqui. I know you have been studying a little bit. Eu sei que você esteve estudando um pouco. I'd like to ask you, do you remember what are the auxiliary verbs? Você lembra quais são os verbos auxiliares? Calma aí, deixa eu só aumentar aqui que tá bem baixo pra mim. Okay. Take your Só time. pra. Ah, o Windows é foda, cara. Eu gosto, eu acho mais simples. Eu estou muito habituado ao Windows, sabe? Eu também gosto, mas até às vezes que, meu Deus do céu, É. só Jesus na causa. Já arrumei minha câmera também. Bom, ótimo. Agora tá conhecendo o Barbudo aí. Prazer, cara. Prazer novamente. E aí, Pera vamos lá? aí. Oh, Agora antes de foi. mais nada, Feliz Natal, né? Merry Christmas, buddy. Você também, Merry Passando Christmas. aí. Let's go! Let's go! Então, eu sei que você esteve estudando um pouco e eu vou fazer algumas perguntinhas aqui só para a gente poder dar sequência, beleza? Do you remember what are the auxiliary verbs? Eu vou te falar que esqueci. Eu tava. Nós temos quatro. É o do, O do, o have, o have. o going. Uh-uh. O going to, na verdade, ele é como se fosse um espelho do will, entende? É por isso que você está fazendo essa confusão, mas na verdade é o will, não é o going to Aham. necessariamente. Então, é o will. Will, falta só um. Deixa eu lembrar aqui. You will have do. Por exemplo, quando você fala que algo está acontecendo, Ah, o be. o verbo to be. Exatamente. Então, os quatro verbos auxiliares que nós temos são verbo to be, verbo to do, verbo to have e will. Cara, às vezes pode parecer chato, né? Verbo to be, verbo to do, verbo auxiliar, essas coisas parecem complicadas. Mas como eu já falei para você antes, entender bem os verbos auxiliares vai formar uma base muito sólida do seu inglês. Quer ver? Nós, quando a gente está falando de verbos auxiliares, nós temos algumas regras que são válidas para os quatro. E isso facilita muito. O fato de todos os verbos auxiliares se comportarem da mesma forma faz com que, a partir do momento que você aprender a utilizar um verbo auxiliar, você aprende a utilizar todos os verbos auxiliares. Pelos exercícios que eu vi você fazendo, eu sei que você deu uma olhadinha no verbo to do, correto? Vi. Dê uma olhada. É, como que funciona o verbo to do? O verbo to do ele é um verbo auxiliar porque ele representa execução. Todo verbo é uma coisa que se executa, ou seja, eu posso representar a execução de qualquer ação utilizando o verbo to do. Um exemplo disso é quando eu falo assim, ó, I study. Se eu falar assim, ó, I do study, qual a diferença? I study e I do study. O I do study é algo que você já está fazendo. É, você vai executar, Não, é né? igual. E não é igual, mas I do ênfase, isso. ênfase. Exatamente essa Essa é a palavra. palavra que você queria. Exato. ênfase. O do ele dá ênfase, mas o sentido da frase se altera. Não. Então você percebe quando eu falo assim, ó, I do study, pensando que o verbo to do significa executar, né? Então quando eu falo I do study é como se eu estivesse dizendo eu executo o verbo estudar, a ação de estudar. Eu executo estudar, eu estudo. Compreende? Sim. É, então, quando a gente vai falar de verbos auxiliares, a gente vai pegar isso dessa forma. Mesmo que uma frase não tenha um verbo auxiliar, você vai saber que normalmente é esse caso. São aquelas frases que têm o verbo to do como verbo auxiliar, e aí ele pode ser omitido na frase afirmativa. Né? Mas, de qualquer forma, para toda pergunta direta feita com o verbo auxiliar, eu posso responder ela com o próprio verbo auxiliar. Então, se eu te perguntar assim, ó, do you study English? Você me responde I do. I do. Se eu te perguntar, are you studying English? Ó, are you studying English? Você responde, I study English. I study, I am. I'm studying English. Exato, mas você poderia falar, ó, bem atenção, ó, are you studying English? Qual que é o verbo auxiliar nesse caso? O are. O are. E o are é qual verbo? Be. O be. Então você pode responder simplesmente I am. I Acabou. am.
com o próprio verbo auxiliar. Olha a regra. Toda pergunta direta pode ser respondida com o próprio verbo auxiliar. Are you studying English? I am. Do you study English? I do. Perceba? Agora vamos trocar o verbo auxiliar. Verbo to have. Have you studied English? Você tem estudado inglês, né? Have you studied English? Você vai responder I have. I have. A mesma coisa. O verbo auxiliar é o have. Agora, colocando will. Will you study English? Você responde I will. I will. O verbo auxiliar é o will. Então perceba que isso é uma regra geral, vale para todos. Sempre que for uma pergunta direta, que a resposta for sim ou não, positivo ou negativo, você responde utilizando o próprio verbo auxiliar. Ok? Ok. Segunda regra sobre os verbos auxiliares, cara. Sempre trocamos o verbo auxiliar de lugar com o sujeito em frases interrogativas. Então, João, se eu falar assim, ó, I study English, ou I do study English, que dá na mesma, como é que ficaria a forma interrogativa? Do I study English? I am studying English. Como é que ficaria a forma interrogativa? Am I studying English? I have studied English. Como é que fica interrogativo? Have I studied English? Have I studied? Lembrando que nesse caso o verbo principal tem que estar no studied, né? Studied. A gente chama de passado particípio. Perceba que é tem estudado. Então o verbo principal está no passado, estudado, percebe? Certo. A gente chama de particípio. E finalmente, I will study English. Na forma interrogativa. Will I study English? Studies English. Exatamente. O verbo to do pode ser omitido, terceira regra, em frases simples afirmativas. Então, se eu posso falar I do study English, eu também posso falar I study English. study English. Exatamente. O do ele dá ele dá mais ênfase, né? Coloca mais entonação no que você está falando. Quarta regra, sempre utilizamos o not para negar qualquer verbo auxiliar. Então, I do study English vai virar I do I do not study English. I am studying English vai virar I do not. No, I'm not. I am studying vai virar I'm not studying English. I have studied vai virar I have not studied. I will study vai virar I will not study. Exatamente. study. Então, cara, mantendo essas regras em mente, não tem erro, ok? E aí a quinta regra que vem é a que a gente vai analisar agora. Utilizamos question words, né? Como what, which, how, where e etc. para fazer perguntas mais complexas. Então, esses exemplos que a gente utilizou funcionam bem. Por exemplo, na forma interrogativa, am I studying English? Percebe? Eu estou estudando inglês? Estou perguntando para mim mesmo. Aí eu coloco uma question word para tornar essa pergunta mais complexa. What? Why am I studying English? Por que eu estou estudando inglês? Aí percebe que nesse caso já não é uma pergunta direta com resposta positiva ou negativa. Eu não posso simplesmente responder I am ou I am not. Eu tenho que dar uma resposta mais complexa. Why am I studying English? Because I want a promotion, por exemplo. Or because I want to learn new stuff, porque eu quero aprender coisas novas. Because I want to travel abroad, porque eu quero viajar para o exterior. Então perceba que quando eu coloco uma question word, a depender de qual question word eu utilizar, as respostas vão ser Mais complexas. diferentes, mais complexas. Exatamente. Antes de mais nada, eu gostaria de passar para você alguns conceitos para a gente poder prosseguir com, vamos dizer assim, com todo o critério possível. Agora a gente vai fazer uma prática, tá? Disso que você vem aprendendo, você já estudou, já deu para ver que você está afiado, não tem erro. Não. Então a gente vai praticar, beleza? Não muito, não muito. Não, mas esse conhecimento que você tem, que você já demonstrou aqui, é o que eu digo que é aquela base que você precisa. Você vai perceber que com esse conhecimento, todo o resto vai ser mais fácil, tá bom? Mas antes de mais nada, eu só vou apresentar alguns elementos aqui para você, para que a gente torne claro quando a gente estiver falando disso. O que é uma phrase no inglês, João? Quer que eu leia? A frase é a união. Please. Tá, frase. A frase é a união de duas ou mais palavras que formam um significado simples, mas que nem sempre constituem uma ideia completa. Exemplo: rato feio, ugly hate.
Essa estrutura pode ser usada para descrever, nomear ou qualificar algo, mas não expressa uma ação ou ideia completa por si só. Exatamente. Uma phrase no inglês, o que a gente chama de frase, que eles chamam de phrase, é simplesmente uma união de duas ou mais palavras. Entendeu? Às vezes é só Uhum. uma. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, para, É uma frase. uma frase, né? Não deixa de ser uma frase. É simplesmente a união de duas ou mais palavras. Não tem mais nada de significado em cima disso. E o que é uma clause? Ou oração no português, João? No inglês? Clause, oração. A oração é uma estrutura que contém o verbo conjugado e expressa uma ideia, embora possa ser parte de uma frase maior. Exemplo: I do like you and you don't like me. Eu gosto de você e você não gosta de mim. Nesse exemplo, temos duas orações completas, cada uma com sujeito, verbo e complemento, unida pela conjunção and, formando uma frase complexa. Então vamos lá. Toda clause, perceba que a phrase é só a união de uma ou mais palavras. Agora, Certo? a clause é uma phrase, é uma frase também, mas ela tem algo a mais. Ela sempre vai ter um sujeito, correto? Correto? Um verbo auxiliar. No caso do do, ele pode estar omitido ou não, mas não deixa de ser o verbo auxiliar da frase, né? E um verbo principal além do complemento. Compreende? Sim. Então, isso é uma oração, a clause no inglês. E finalmente nós temos uma sentence, que é com essa aqui que a gente vai estar praticando e falando o tempo inteiro. Vamos lá. O que é uma sentence, João? Uma sentença é uma construção completa que transmite uma ideia inteira, composta por sujeito, verbo principal ou auxílio de verbos auxiliares e, geralmente, um complemento. Exemplo: Last holiday, I did go, went to my girlfriend's house. No último feriado, eu fui na casa da minha namorada. Aqui temos uma ideia clara e completa, com todas as partes fundamentais para a comunicação. Qual que é a grande diferença entre uma clause e uma sentence, João? Perceba que a clause, ela não é completa. Eu tenho duas clauses aqui, ó. Uma, ó, sujeito, verbo Verbo auxiliar, verbo auxiliar. principal, complemento. E depois eu tenho uma conjunção e outra clause, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Percebe? Positivo. Se eu tivesse só isso aqui, ó, desse jeito, eu diria que Sim. isso aqui é uma sentence, porque aqui ela está completa. Certo. Compreende? Mas como eu tenho ela unida a uma outra, ela não é uma sentence sozinha, ela é uma clause que junto com a outra vai formar uma sentence. Entende? Positivo. Agora, nesse caso aqui, é uma sentence completa, é simplesmente uma frase, ou seja, uma união de uma ou mais palavras, mas que nesse caso vai ter um sujeito, né? O verbo auxiliar, o verbo principal. Aqui por que eu coloquei did go went? Porque went e did go é a mesma coisa, tá? Lembre-se, went é foi, o verbo go no passado, e did go é o verbo go no passado, só que utilizando o verbo auxiliar, igual a gente faz no presente. Ok? No passado ele é Ok. opcional também, da mesma forma. É, E aí, foi, né? oi? O did go e o went são iguais, né? Exatamente, é igual ao presente, só que agora no passado, compreende? Positivo. E finalmente, o complemento. Com isso em mente, vamos à nossa prática. Agora que trava tudo. Você vai ver que não é tão difícil. Você vai ver que não é tão difícil. Se você lembra que eu falei para você que a confiança é 50%, né? Aham. E vai por mim. É verdade, a confiança é 50% e você vai ver que isso é verdade. Lá no trabalho foi legal com o ucraniano. O ucraniano, João, ele fala um pouco de brasileiro também. Ele morou 6 anos no Brasil. Ele falou: fala inglês comigo, fala inglês. Quero que tu fale inglês comigo. Aí eu falava, ele, é isso aí, fala mesmo, não tenha vergonha não. Eu falei, puta, tenho vergonha do caralho, meu irmão, de alguém me corrigir, velho. Mas isso é uma coisa muito nossa aqui, saca? Porque eu, não, eu acho que. Você sabe quando eu fui destravar o meu inglês, essa vergonha de falar? Quando eu comecei a me comunicar com pessoas de fora. Por quê? Porque aí o inglês ele vira uma ferramenta necessária. Ou seja, ou você fala ou você não se comunica. Aham. Entendeu? Agora aqui no Brasil a gente tem que ficar fazendo esse teatro. E esse teatro deixa as pessoas muito desconfortáveis. Tipo assim, a pessoa tem que falar inglês quando ela sabe que ela poderia se comunicar em português comigo e eu iria entender. Ou Aham. seja, ela meio que tem que fingir ali. E esse fingimento, essa dinâmica ali, deixa a pessoa muito desconfortável.
entendeu? Exatamente. Mas é por isso que eu falo que esse contato que você tem no seu emprego, né, é uma coisa ótima, porque isso vai te estimular a falar o inglês, entendeu? Isso é muito importante. Vamos lá. Voltando, verbos auxiliares. Primeiro deles é o verbo to do, que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Por que a gente vai falar primeiro do verbo to do? Porque o verbo to do, ele faz parte da construção de um tipo de sentence. Né? Lembrando que sentence são essas frases completas, com sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e complemento. Que a gente chama de simple sentence, João. O que é uma simple sentence, ou uma frase simples? É uma frase que, primeiramente, utiliza o verbo to do como verbo auxiliar. Toda frase simples vai utilizar o verbo to do como verbo auxiliar. E o verbo principal vai estar na forma simples. Você pode ver que está até destacado ali, ó. Verbo to do, verbo auxiliar ali. E o verbo Uhum. principal em rosa, ele está na forma simples. Você percebe que ele está escrito live. Não está Live. escrito living, não está escrito lived, não está escrito lives. Está escrito live. A forma mais básica do verbo, como ele veio ao mundo. A única coisa que ele não tem é o to, né? Eu Que sou. colocaria ele no infinitivo. To live, infinitivo. Live, sozinho, forma simples. E o que essas frases simples elas representam, João? Elas falam sobre hábitos e eventos regulares. Quer ver um exemplo? I brush my teeth. O que eu disse? Eu escovei meus dentes hoje. Ó, não. É, I brush my teeth. Eu escovei os dentes. Ó, escover I, seria brushed. eu I escovo os brush. dentes. Eu escovo. Olha só. Eu escovo. Quando eu falo eu escovo, I brush my teeth. Eu tô dando a entender o quê com isso? Que você pratica a ação de escovar os dentes Como hábito, não é? como Ó, eu hábito, isso. escovo. Eu não disse que eu estou escovando agora, que é uma coisa que eu estou fazendo agora. Eu não disse que eu escovei ontem ou mais cedo. Eu não disse que eu vou escovar. Eu disse que eu escovo, ou seja, um hábito ou evento regular. Uma frase simples. I brush my teeth. Percebe? Outro Positivo. exemplo de frase simples. I teach English. Eu ensino inglês. É o que eu faço. É um hábito, um evento regular da minha vida. I teach English. Uma frase simples. Ah, perceba que o verbo to do não está aqui, mas se eu quisesse colocar, eu poderia. I do I teach do. English. É uma frase simples. Na forma interrogativa, do I teach English? Na forma negativa, I do not teach English. Percebe? Ou seja, Positivo. hábitos e eventos regulares. Com isso em mente, João, me dá um exemplo de uma frase simples aí. Hum... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pensar aqui. I, Qualquer I, coisa. I take a shower. I take a shower, eu tomo um banho. Beleza? Você nem precisa colocar a shower, né? Poder falar I take shower. Eu tomo banho, porque é uma coisa generalista. Uhum. Quando você vai falar do que você faz da sua vida, por exemplo, é esse tipo de frase que você vai utilizar. O que você faz? What do you do, João? I'm diving representative. I am a diving representative. Eu sou um representante de mergulho, vamos dizer assim, né? Isso. Então perceba que, mas essa frase não tem o do, você colocou o verbo to be, porque nesse caso, como você está falando de si mesmo, é o único caso em que você vai ter uma frase simples que não vai ter o verbo to do como verbo auxiliar, porque o verbo to be já vai ser usado. Então o verbo to be já substitui. Né? Eu não vou falar I do am, eu vou falar só I am, entende? Mas não deixa de ser Uhum. uma frase simples, tá? Nesse caso. Por exemplo, se eu vou perguntar assim, ó, what do you have for breakfast every day? Deixa eu pensar aqui. Coffee? Não, mas completo. Tá. Percebe que aí você me deu uma phrase. Eu não Aí quero uma tá. phrase, eu quero uma sentence. Eu quero ela Tá. completa, percebe? I drink coffee. I eat bread and Butter. butter. Hum, Ok. Então perceba, ó. Perceba que você não falou I am eating, eu estou comendo. Você não falou I have eaten, eu tenho comido. E você não falou I ate, eu comi. Você falou I eat, eu como. Por mais que na sua cabeça, né, ou na nossa linguagem falada, a gente não pensa, não, vou falar de um hábito ou evento regular, então eu tenho que falar assim, né? Não. Mas, se você parar para prestar atenção no que você falou, você vai perceber que se encaixa nessa explicação de ser utilizado para falar de hábitos e eventos regulares. Isso não é uma coisa que você faz regularmente todos os dias? Você sim. bebe café e come pão com manteiga. Percebe?
hábito, evento regular, frase simples, verbo auxiliar to be. Percebe? Aham. Agora, eu vou falar 3 frases aqui, eu quero que você identifique para mim a frase simples. A primeira, a segunda ou a terceira. Você vai falar assim: Tá. I am studying English. I have studied English. I study English. Qual que é a frase? A 3. terceira é a frase simples. Se eu fosse colocar o verbo auxiliar nela, ficaria como? Aí, o verbo auxiliar. Mas aí, I study English. I do study. I do study Do English. study Então English. perceba, um macete interessante sobre isso, sobre essas frases é isso. Sempre que não houver verbo auxiliar na frase, automaticamente você sabe que aquela frase é uma frase simples. Por quê? Porque o único verbo que pode ser, o único verbo auxiliar que pode ser omitido é o próprio verbo to do. E a única tipo de frase que utiliza o verbo to do são as frases simples. Percebe que está tudo conectado, então. O único verbo auxiliar que pode ser ocultado é o do, então. É o do. Tudo. Os outros não podem. Tá. Os outros não podem. Percebe que se eu, por exemplo, ó, se eu falo assim, ó, I do study English, eu executo o estudar inglês, né? Ou seja, eu estudo inglês. E se eu falo I study English, também dá na mesma. Eu estudo inglês. Aham. Agora perceba quando o verbo to be é o verbo auxiliar. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Se eu tirar o estou, a frase perde sentido. I, Verdade. I study in English. Eu estudando inglês. Já não funciona mais, fica sem sentido. Percebe? Então o verbo to do pode ser omitido. Os outros verbos auxiliares não. Ok? Perfeito. Agora vamos praticar um pouquinho. Perceba que aqui nós temos aquele exemplo. Ó. Nós poderíamos ter uma frase, uma pergunta direta. Do you live? Você vive ou você mora? Aí você responderia yes, I do ou no, I don't. Ou I do not, né? Nesse caso, eu tenho uma question word, eu tenho um where, que deixou essa Where? pergunta mais complexa. E aí eu te pergunto, João, where do you live, buddy? I Perceba que segue a mesma regra. Se é uma frase simples, você vai responder, a única coisa que vai ter vai ser o sujeito, o verbo auxiliar to do, se você quiser, e o verbo principal. Perceba então que quando você identifica o tipo de frase, também fica mais fácil para você construir suas sim, frases. sim. I live em Santos, São Paulo. I live in Santos, São Ou Paulo. eu poderia falar também I do live? Você poderia falar I do live in I do Santos, São live in. Paulo. Também. Só que perceba que aí pode, se você colocar o do, você pode dar uma ênfase que nem sempre é necessária, né? Entendi. Então, se você perceber que tem a necessidade de você dar uma ênfase, você coloca o do. Se não tiver, aí você não coloca. Você pode falar simplesmente I live em Santos, São Paulo. Ok? Ok. A mesma lógica. Ó. Do you work? Você responderia yes, I do ou no, I don't. Mas como tem uma question word, a resposta vai ser mais complexa. Where do you work, João? I work em Rio de Janeiro. I work em Rio de Janeiro. Exatamente. Agora um pouquinho mais complexo. Ó. Do you do at the weekends? Você faz aos fins de semana? Não, você não tem como saber o que é essa Uhum. pergunta. Agora, quando você coloca what, What? fica What do you do at the weekends? Uma coisa interessante sobre essa pergunta ser analisada, João, é que, olha lá, o do ele é tanto o verbo auxiliar da frase quanto o verbo principal. Nada Sim. impede que isso aconteça, tá? Pode acontecer. So, what do you do at the weekends, buddy? I do study English every day. I do study English every day. Como aqui tá falando do weekend, ficaria melhor every weekend, todo fim de semana. Every yes. Perceba então que tá na mesma. I do, ou você poderia falar simplesmente I study English every weekend. Eu estudo inglês todo fim de semana. Ok? A gente ainda vai dar sequência nessas. Aqui no. A gente vai estudar o present simple, né? As frases simples no geral, com mais profundidade quando você voltar. Aqui hoje eu vou te dar uma noção. A gente passou aqui pelo do, agora eu vou dar uma noção para você de onde a gente vai utilizar o verbo to be como verbo auxiliar, beleza? Aí você vai ter essa noção e eu vou poder introduzir o material para você. E aí você vai estudar esse material sobre os tenses ao longo enquanto você estiver embarcado, beleza? Positivo. Ficou alguma dúvida sobre o do aqui? Por enquanto não. Beleza? Lembre-se, os outros vão seguir a mesma regra, tá? A questão de quando virar a frase interrogativa, a resposta direta, você vai usar o próprio verbo auxiliar. Nunca esqueça essas regras. Nesse caso aqui, a gente está falando de respostas mais complexas, com question words. É por isso que você não pode simplesmente usar o verbo auxiliar sozinho. Você vai ter que dar uma resposta mais complexa. A mesma coisa vai acontecer com o verbo to be agora. Vamos lá.
Então, você viu que o verbo to do, ele é utilizado... Opa, sumiu aqui. O verbo to do, ele é utilizado no present simple, né? Na verdade, em simple sentences no geral, seja passado, presente ou futuro, frases simples. E o verbo to be, onde é que ele é utilizado? Perceba que o verbo to do ele é utilizado em frases simples que falam de hábitos e eventos regulares. Agora, o verbo to be, ele fala de frases contínuas, continual sentences. E o que isso fala? Uma frase contínua fala de algo que está acontecendo. Percebe? Enquanto o verbo to do é utilizado para falar de coisas que acontecem, no geral, hábitos e eventos regulares, o verbo to do é usado para falar sobre coisas que estão acontecendo agora. Um exemplo é I study, frase simples, eu estudo, geral, algo que eu faço. I am studying, frase contínua, eu estou estudando, é algo que está acontecendo agora. Pensei nisso agora. E é para isso que o verbo auxiliar to be ele é utilizado. Para a gente poder falar as frases contínuas, dizer coisas que estão acontecendo. E é por isso que ele é chamado de verbo auxiliar. É aí que ele entra como auxiliar. Por exemplo, João, fala qualquer coisa que você possa estar fazendo no inglês. Tira da sua mente aí. Você não consegue falar sem utilizar o verbo to be. Verdade. A mesma coisa no português. Fala qualquer coisa que você esteja fazendo no português. Você não consegue falar sem utilizar o verbo estar. Verdade. Porque o verbo estar também é um verbo auxiliar no português. Entendeu? Aham. Na verdade, o verbo estar é um dos únicos verbos auxiliares no português, né? E no inglês a gente tem 4, no português eu acho que é só o verbo estar, se eu não me engano. Então perceba que é bem clara essa divisão de onde você vai utilizar cada verbo auxiliar. Então você lembra quando você tinha aquela dúvida? Que eu fazia uma pergunta para você, por exemplo, eu falava, Are you studying English? Já aconteceu no começo da aula e você respondeu I do? Positivo. Aí eu te corrigi e falei, ó, nesse caso não pode. Se eu perguntei com do, você responde com o próprio do. Agora ficou claro para você o porquê disso? Positivo. Porque um é utilizado para continuidade, coisas que estão acontecendo, e o outro é utilizado só para hábitos. Não pode ser misturado. Vamos lá então. Olha o primeiro exemplo ali, ó. Are you reading a good book at the moment? Perceba que isso é uma pergunta direta, não é? Positivo. Então você pode responder só com sim ou não. Como é que é a tua resposta? Are you Pode ser. reading a good book at the moment? Yes. Lembra do verbo auxiliar, não pode esquecer. Yes, I do. Qual que é o verbo auxiliar aí? O are. Então, yes, I do are. Não. Não, I am do. I am. Não precisa do do. Não? Lembra, o do e o to be, eles são equivalentes. Onde tem to be, não tem do. Onde tem do, não tem to be. Entendeu? Verdade. Então, are you reading a good book at the moment? I am. I am. Perceba que a pergunta é, você está lendo algo que está acontecendo. Percebe? Positivo. Não é você lê. Se você ler, seria do you read? Você lê? Aqui não é você ler, aqui você está lendo. Are you reading? I reading. A próxima, agora com uma question word, deixou a pergunta um pouquinho mais complexa, né? What are you having for dinner tonight? Lembrando que no inglês, o dinner não é um verbo, né? Então você não pode falar, você não pode utilizar, por exemplo, I dinner, eu janto, isso não existe. O dinner ele é um substantivo, ele é um nome, janta ou jantar, né? Então você tem que falar ter jantar, I have dinner, que significa eu janto. É por isso que ali está escrito having for dinner, ou seja, tendo para jantar, que é a mesma coisa que jantando. Ok? Ok. Então, what are you having for dinner tonight? Primeiro, pensando... sempre vai ter o verbo auxiliar em primeiro lugar. Então você já sabe que você vai começar essa frase com o quê? Com o sujeito que com o pronome que te representa. Qual que é? I am. I. O verbo auxiliar. Que você acabou de falar mesmo. O verbo auxiliar. I am. I am. Agora o resto da frase. Entendeu? Entendi. Mas assim, o que você está jantando à noite? Hoje, né? Hoje à noite. É porque o que acontece? No inglês, quando eles vão falar de um futuro muito próximo, eles falam como se estivesse acontecendo já. É igual a gente faz no português. Imagina que eu visito tua casa aí, né? Você sabe, né? Visita é bom 3 dias, né? Passou de 3 dias, começa a encher o saco. Então aí você fala assim, eu já tô aí tem 5 dias, chegou o fim de semana, então você fala, e aí, Gabriel, que dia você tá indo embora? Percebe que você não falou que dia você vai, você falou que dia você tá indo. E aí eu vou lá e respondo, eu tô saindo hoje à noite. Perceba que eu falei, eu estou saindo.
de forma contínua, algo que está Aham. acontecendo. Mas eu não quis dizer que eu vou sair agora, eu quis dizer que eu vou sair à noite. É o mesmo caso que aconteceu aqui, entendeu? Ele tá falando como se estivesse acontecendo agora, mas dando a entender um futuro próximo. A janta hoje à noite, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, what are you having for dinner tonight, my friend? I am having for dinner. I am having, aí você fala o quê? E depois você fala for dinner. Ah, tá. I am having the meat Meat, simplesmente. for dinner tonight. I am having meat for dinner tonight. Exatamente. Eu estou tendo carne pra janta hoje à noite, que é a mesma coisa que eu estarei jantando carne hoje à noite. Entendeu? Positivo. What are you looking forward to? O que eu Lembrando, estou. esse looking forward to é um phrasal verb. É uma expressão que tem um significado único. Significa almejar. To look forward to. Almejar. Então, Pera aí. looking forward to é almejando, né? Deixa eu anotar. É forward. 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 Tá correta a pronúncia? Forward to? Primeiro forward. 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 Isso. Forward to. So, what are you looking forward to? Que significa? O que você está almejando? Looking forward to. Almejando. Almejando. É... I, I am the promotion. I am. I Faltou am almejando. looking forward to. Aí depois do to você vai colocar um verbo, por exemplo, como get, que é obter ou conseguir. Be, que é ser, né? Get. Have, que é ter, por exemplo. No meu exemplo, eu poderia falar assim, ó. I am trying to be a developer. I am looking forward, desculpa. I am looking forward to be a developer. Eu estou almejando me tornar um desenvolvedor, percebe? Entendi. Então, I am looking forward to get the promotion in my company. Perfect. I'm good. Looking forward to get the promotion at my company nesse caso. Que você está falando At my company. um local específico, tá? A gente usa o at sempre que for um local específico. O in a gente fala no geral. Um bom exemplo disso é, por exemplo, imagina que eu tenho que eu quero falar da onde eu moro. Eu falo at home, em casa, no lar, né? Em lar, at Uhum. home. Mas agora, se eu fosse falar que eu tô numa casa, eu falaria in the house. Por quê? Porque casa pode ter muitas, mas um lar você tem um só. É um local específico, percebe? Essa é a dinâmica. Positivo. In the house e at home. Exatamente. Agora, olha só. What is a friend of yours probably doing at the moment? O que um amigo, né? Dos seus, O né? que, Of o, yours. que um amigo Ou seja, um seu amigo seu. Exatamente. probably o que seria? Provavelmente. Provavelmente estaria fazendo no momento? Então, ó, olha só. Você vê que o verbo to be, ele tá lá no começo. Então, é o que está um amigo seu provavelmente fazendo no momento. Por que, que o is ele tá lá antes ele tá lá no começo, separado do verbo auxiliar doing, do verbo principal com ing doing lá? Porque perceba que a friend of yours é o sujeito dessa frase. Eu poderia Hum, substituir o a friend of yours por he. What is entendi. he probably doing at the moment? Percebe? É por isso que o is está lá no começo. Mas o que essa frase quer dizer é o que um amigo seu provavelmente está fazendo no momento. Só que no inglês fica o que está um amigo seu provavelmente fazendo no momento. O está vai lá para o começo porque é o verbo auxiliar. Entendeu? Entendi. Lá para antes do E sujeito. eu poderia responder I don't know? Yeah, I don't I know. don't know. I Eu não don't know, não sei. tenho Perceba? a mínima ideia. Exato. E por que você não falou I am not knowing? Eu não estou sabendo. Porque eu não estou sabendo, I am not knowing, estaria falando do momento específico agora. Mas quando você fala I don't know, você está falando que no geral você não sabe. Percebe? É uma coisa que você não Aham, sabe, é como se fosse um hábito, né? entendi. Uma coisa que habitualmente você não sabe. Eu não sei onde ele está. Compreende? Não Essa é a mora comigo? dinâmica. Exatamente, exatamente. Ele não mora comigo, como é que eu vou saber? Exatamente. Então,
Vamos analisar. Olha o que eu falei para você aqui, João. Vamos focar um pouquinho agora nessas duas, tá? No simple, que usa o verbo to do, e no continuous, que usa o verbo to be. Olha só. Aqui no present simple, você viu que o verbo auxiliar é o verbo to do, certo? E o verbo principal ele está na forma simples. O que é essa forma simples, João? É a forma original do verbo. Ó. A única coisa que não tem aqui dele é o to, né? O original é o to live. E aí a forma simples é simplesmente live, correto? Correto. A mesma coisa aqui, ó. Do, verbo auxiliar, e o verbo principal tá como work. Forma simples do verbo, certo? Positivo. De novo aqui, ó. Do, verbo auxiliar, verbo principal na forma simples. Do também. Isso é uma regra. Toda frase que tiver o verbo to do como verbo auxiliar, obrigatoriamente vai ter o verbo principal na forma simples. Essa é a forma original dele, sem o to somente. Ok? Agora, quando a gente está falando de frase contínua, que utiliza o verbo to do como verbo auxiliar, você vai perceber que utiliza o verbo to be como verbo auxiliar, desculpa. Você vai perceber. Olha só. Quem é o verbo auxiliar aqui? Are, que é o verbo to be, correto? Não. Positivo. E o verbo principal? Reading. Tá. Reading é a forma que ele está aqui, mas qual que é o verbo principal? To read. To read. Então perceba que enquanto no simples o verbo fica na forma simples, ó, live, original, no contínuo o verbo ele ganha o quê? O ing, que a gente chama de gerúndio, né? Que é a forma contínua daquele verbo mesmo. Compreende? Ó, are you É o ato reading? da execução. O ato da execução. É algo que está acontecendo naquele momento. A mesma vai valer para todas as frases, ó. O verbo auxiliar aqui qual é? Nessa frase aqui. Are. Are. E o verbo principal? Having. Having. To have. O to have. Porém, como aqui é uma frase contínua, algo que está acontecendo, como ele está? Acrescento o ing. Having. Acrescento o ing. Having. Gerúndio. Exatamente. Gerúndio. Próxima frase, a mesma coisa. Ó. Qual que é o verbo auxiliar aqui? Are. Are. E o verbo principal? Looking. To look. To look. Mas aqui tá looking. ING gerúndio. Tá no gerúndio, é uma frase Look. contínua. Então, João, perceba que é uma via de mão dupla, cara. Ao mesmo tempo que toda frase ao mesmo tempo que toda frase contínua ela vai ter o verbo to be como verbo auxiliar, naturalmente, toda frase contínua também vai ter o verbo principal no gerúndio. Ou seja, se o verbo principal estiver no gerúndio, o verbo auxiliar tem que ser o verbo to be. E se o verbo auxiliar for o verbo to be, o verbo principal tem que estar no gerúndio. Entende? É uma troca. A mesma coisa com o verbo to do. Se o verbo to do for o verbo auxiliar, o verbo principal tem que estar na forma simples, basicona. Se o verbo principal estiver na forma simples, naturalmente o verbo auxiliar tem que ser o verbo to do. Se você for colocar aquela frase na forma interrogativa ou negativa, por exemplo. Percebe? Percebo. Vai demorar um pouco para entender, mas para entrar na mente, mas tá indo. Não, aqui é uma introdução. Só para você entender em que contexto cada um desses verbos auxiliares ele é utilizado. Sim, por sim. exemplo, pode parecer confuso a explicação, mas se eu perguntar para você aqui agora, ó, what are you doing right now? What are you doing right now? Não, what are you doing right now? O que você está fazendo Right now. agora? Como é que você me responderia? I study English for Olha you. só, With a minha you. pergunta. What are you doing right now? O que você está fazendo agora, correto? Ó, então qual que é o verbo auxiliar? Ó? What Ah. are you? I do. I am. I am. I am studying English with you. I am studying English with you. Então você já sabe, ó. Verbo auxiliar to be, verbo principal gerúndio, ó. Are you doing? Ó, are you, verbo auxiliar are, doing, fazendo. Então você tem que me responder com o verbo to be e o verbo principal tem que estar no gerúndio também. Entende? Senão ficaria assim, ó. Eu não posso falar pra você assim, ó. O que você tá fazendo? E aí você fala, eu estudo? Não, você fala, eu estou estudando. Se eu te perguntar assim, ó, o que você faz? Aí você fala, eu estudo. Entende? Entendi. Aqui é a mesma coisa. Vamos pensar.
Uh, mm, what are you uh, what are you practicing this week? O que você está praticando essa semana? I am. I am I am practicing. practicing. Sempre tem que ter o ing. Se o verbo to be for o verbo auxiliar, o verbo principal vai ter sempre estar com o ing. Eu estou I, praticando. I am practicing English. I am practicing English. Agora, vou mudar minha pergunta. What do you practice? O que você Practice. o que você faz para praticar? Não, não. What do you practice? O que você pratica? Ah, é a I am. Ó, perceba que agora, qual que é o verbo auxiliar? What do you practice? I do. I do English. I do English, poderia ser, eu faço inglês. Você poderia falar I practice English também, se não é obrigado. No caso, como é uma frase afirmativa simples, Uhum. o do pode ser omitido. Então você pode falar I do English, eu faço inglês. I do practice English, né? Eu executo ou praticar inglês, ou seja, eu pratico inglês. Ou simplesmente I practice English, ok? Ok. Então perceba a dinâmica. Verbos auxiliares, eles são auxiliares por um motivo claro. Eles auxiliam a gente a falar determinadas coisas. Quando você quiser falar de alguma coisa que está acontecendo, você usa o verbo auxiliar to be. Quando você quiser falar sobre algo que acontece, você usa o verbo auxiliar to do. E ainda tem o verbo auxiliar to have e o will, né? O to have fala de perfeito, que é coisas que acontecem no passado e ainda tem relevância. Por exemplo, I have studied English all day. Eu tenho estudado inglês o dia todo. Percebe? É uma mistura de passado e presente ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de perfeito. Você vai estudar, entender mais pra frente. E aí o will, que é o basicão, né? I will study. É o futuro, é tranquilo, é mais fácil de usar. Ok? Perfeito. Vamos lá então. Voltando, vamos praticar com os dois agora. Eu vou fazer as perguntas e você vai responder, beleza? Vamos tentar. Who do you talk to the most? Quem você falou. The most, É, mais de todos, né? Who do you quem- talk to the most? E aí não é falou, é fala, né? Perceba. fala. Hábitos e eventos regulares no presente. Do. Uhum. Quem Who. você. Quem você fala mais? Exato. Ou seja, com quem, né? É que aí não tem, eles não têm o com igual a gente, mas. Who do you talk to the most? I do talk to the most my I do talk the most to, né? O to to é como se fosse o com. to my wife and my daughter. Exatamente. Agora eu vou mudar. Who are you talking the most? Who? Who are you talking to the most? Perceba que essa pergunta é Who do you talk the most? Com quem você fala mais? Agora é Who are you talking to the most? Com quem você. Are you talking to? Com quem você está falando mais? Exatamente. Mudou, viu? Aham. Aí eu Qual poderia seria? responder. Uh, I am talking for you. I am talking the most with The you. most for you. With you. With you ou to you, ok? Deixa eu perguntar um negócio. Muitas pessoas falam with, e outros falam with. É Como se assim, fosse ó. um B, Na principalmente verdade, é britânico. porque a pronúncia é na língua. Então perceba, você vai ter duas formas. Você pode falar soprado, with, percebe? With. Aham. Ou você pode falar com som, with. Quando que vai ser cada um, normalmente? Quando você fala with sozinho, você fala with. Entende? Aham. Agora, quando tem uma outra palavra após dele, especialmente quando essa outra palavra termina com uma vogal ou com uma semivogal, que são palavras que têm som de vogal, como o Y, né? Que vai ter o som do I mesmo, você vai falar with. Então, por exemplo, se eu for ler só a palavra with, eu vou falar with. Mas se eu for falar com você, eu vou falar with you. Então, isso. Mas não é uma questão de certo ou errado. Eu posso falar with you também. É uma questão de dinâmica. Conforme você vai falando, né? Vira with you, em vez de with you. Mas você percebe que é muito próximo a pronúncia. With you, with you, with you, with you. A língua vai Então, no mesmo local.
britânico fala muito, meio que puxa o D, with you, with you, With, with, with. with you. É porque É ele não muito louco. sopra. Percebe que with, Aham, você sopra. With, você aham, não sopra. with With, you, with with. you. Você só deixa o som sair, ó. Z- z- Isso, ó. With, With. with, Isso. with you. Mas ambos estão corretos. Entendi. Ok? Você não precisa ter compromisso com nenhuma dessas pronúncias. Não, mas Qualquer difícil uma. pegar, para pegar o listening. Ah, sim. É muito importante você conhecer as pronúncias, né? Com toda certeza. Ó, how often, lembrando que often é frequente ou frequentemente, e how é Frequente, quão, frequente. tá? Então, how often do you go to the cinema? Quão frequentemente você vai ao cinema? Exactly. Hum, Vou te falar que esse ano não fui nenhuma vez. Então, vamos colocar um dificilmente aí, ó. Seldom. Seldom. I seldom. I go I to the seldom já foi. O seldom, ele tá agindo aí como um advérbio. Então, ele vem advérbio. antes do go. I seldom go. Eu dificilmente vou. I seldom go. E aí você não precisa colocar o do. Você poderia falar I do seldom go? Sim, né? Mas fica, não tem necessidade. Vai falar simplesmente I seldom go, ok? Ok. I seldom go to the cinema ou I don't go to the cinema. Eu não vou ao cinema, ok? Ok. Agora, pode falar. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Eu tenho estudado bastante pelo site que vocês me passaram, do Henrique. Sim. Escutando. Vale a pena continuar estudando lá também, lendo? Cara, é o seguinte. A partir do momento que você começou a aprender o inglês, tudo que envolveu o inglês que você puder inserir na sua vida, que estiver disponível, você insere. A ideia é a seguinte: quanto mais imersão você puder criar, melhor. E aí, isso sendo com o nosso material, sendo com o que você consome no teu dia a dia, né? Sendo com materiais adicionais que você vai conseguir em outros lugares, sendo com começar a ouvir só música em inglês, assistir filme legendado. Tudo isso que você vai fazer são pequenos passos que você vai dando, né? E que vão fazendo essa imersão ser criada. Porque, vai por mim, se você não tivesse imersão no inglês, você vai estudar, você vai aprender tudo sobre inglês, mas para falar, para ficar bom de fato, fluente, você precisa ter essa imersão. Entendeu? Entendi. Filme, por exemplo, eu vejo às vezes trecho de desenho para entender, porque é bobinho, tu sabe Exato. tudo. É meio Eu que. recomendaria que você pegasse uma. Eu sou suspeito pra falar de animação, que eu adoro essas animações adultas, sabe? Tipo Rick and Morty, The Simpsons, Family Guy, né? South Park, essas coisas. Então, eu utilizei muito isso na época que eu tava praticando. Entende? Cara, do Simpsons, eu vi um episódio, coloquei a legenda em inglês, igual de inglês. Cara, eu consegui entender 90%. Eu fiquei, caralho, tô entendendo, velho. Que é Então, bem simples. é simples, exatamente. É isso que você precisa fazer. Por quê? Não só você vai estar adquirindo novas palavras, porque, vamos supor, você entendeu, assistiu e entendeu 90%. Esses 10% que você não entendeu, você não pode ficar naquela prática passiva, né? Não. Você precisa buscar esses 10%. Então, cada palavra que você não entende, você vai estar assistindo com o celular e o Google Tradutor aberto ali. Ó, ixi, que palavra é essa aqui? Você vai lá e pesquisa. Aí você vai entender. Ah, por isso que ele utilizou isso aqui nesse contexto. Ah, por isso que ele utilizou tal expressão em tal contexto. Isso aí vamos dizer assim, você está sendo ativo no aprendizado, entende? Eu sou meio doente mental, cara. Eu vi o Simpsons 7 vezes. É Eu sou sério, eu assisti Rick and Morty, mais ou menos essa quantidade de vezes, só que é bem um, menor, né? Tipo assim, é bem mais fácil. o mesmo episódio, eu ficava vendo, eu falei, caraca, velho. Aí eu colocava de novo, eu ficava igual um retardado olhando. Tá. Não, cara, mas é assim mesmo, vai por mim. Isso é o que vai fazer você, tipo assim, em um ano você tá muito bem, em comparação com uma pessoa que não tem pensar, ah, não, mas é chato. Aí eu não tô assistindo. Aí não é, né? Porque no começo vai chegar um tempo que você vai assistir aleatoriamente, você vai pegar uma coisa atrás da outra, porque já vai estar craque. Mas enquanto você tá começando, você vai ter que dar uma atençãozinha maior, Aham. né? Até você pegar. E aí, quanto mais você fizer, mais você vai aprendendo, melhor vai ficando. É assim. Beleza? Beleza. Bom, para finalizar, o último exercício. Voltando lá no contínuo, percebeu aqui a dinâmica das frases simples? Sempre respondeu utilizando o verbo to do ou não, porque aqui ele é opcional, como é uma resposta são respostas afirmativas, né? E agora, vamos lá com o verbo to be mais um pouquinho. Aqui de cima, ó.
What is happening in the news at the moment? Qual foi o seu, mais ou menos, qual foi o Ó, seu melhor momento? não. O que? What is? Tá, o que happening é. To happen. Nossa, Acontecer. acontecer, né? O que Então, aconteceu de não. novo O que é happening? acontecendo? Então aqui, ó, lembra que esse S aqui é a abreviação do is, tá? O que está acontecendo Exato. In the news. no seu novo momento. Não, Nesse novo lembrando momento. que new é agora. É novo, desculpa. New. News é notícia. Ah, news é notícias? Ah, é verdade. New é novo e news é notícias. Então, o que está acontecendo nas notícias no momento? Exactly. Hum, de... Vamos lá. Eu Lembrando poderia que tem que ser responder. uma resposta contínua, né? É algo que está acontecendo. Você tem que lembrar, ó, sujeito primeiro, né? Sujeito é o quê? É aquilo que tá acontecendo ou quem está fazendo o que está acontecendo. Por exemplo, se falar queda de avião. Ah, está tendo uma queda de avião. Então, Então, como é que primeiro você vai ter que entender, você vai ter que dizer o que está acontecendo, tipo assim, haver, está. Perceba que esse está não are. é exatamente. Mas aí nesse caso não é simplesmente o estar de tipo assim estado, é de haver, tipo assim de algo que existe. Existem quedas de avião acontecendo. Entende? Bastante, Então viu? você vai ter que falar there are, tá? There are. There are. There are. Pode ser there are também? Sim, there are or there are. Tranquilo. Mais fácil there are. Fica mais simples falar there There are. are. Porque Sim. que se fala there are, fica there are. Daquela parada there are. O There are. correto mesmo é there are, né? There are, que a pronúncia do R deles é there. Mas se você falar there are, vai ser compreendido perfeitamente, não vai ter erro nenhum. Então Entendi. como é que você diria? There É, are, que existem ou tem, né? There are. there are the. Não é take off, é queda. False. There are Você falls. poderia falar flight false, ou seja, quedas de voo. Flight falls. There are flight falls Acontecendo. in the world. Acontecendo primeiro. Happening in the world. Exactly. There are flight falls happening in the world. Ok? Ou flight crashes, né? Quando eles falam algo que tem impacto, eles chamam de crash, né? Flight crashes, seriam impactos, ou seja, quedas de avião, também funcionaria, ok? De novo, Ok. perceba então, ó, there are, tem, o a, flight crashes ou flight Flight falls, falls. quedas de avião, happening, Happening. acontecendo. Então você percebe que você tem todos os elementos, ó, o are, verbo auxiliar, happening, acontecendo, verbo no contínuo, percebe? Uhum. E o complemento. E o complemento, in the world, né? Vamos lá. Where are you going after this class? Aqui é aquele caso, né? De quando você fala alguma coisa no presente contínuo, mas falando de um futuro próximo. Onde você Onde vai. você está indo, né? Onde você está indo depois da aula. Depois dessa Exatamente. Que, aula. que basicamente quer dizer onde você vai, né? É como você disse. So, where are you going after this class? Por que eu dei ênfase na questão de estar indo, mesmo que você possa traduzir como você vai? Porque apesar da tradução poder ser aonde você vai, você não pode responder simplesmente I will go. Você tem que falar I am going to. Você tem que responder no contínuo, porque a pergunta está na forma contínua. Compreende? Entendi. Então, Compreendo. I'm going. I am going to to the shopping. I am going to the... Lembrando, isso é um false É, coordinate, né? No português a gente chama o shopping de mall. shopping, mas no inglês é mall, exatamente. To the mall. What are you wearing today? Lembrando que to wear é vestir. O que você vai está Não, vestindo agora? isso. Hoje? Hoje. What are you wearing today? Estava. É, I'm, I am wearing Shirt. shirt. A shirt.
shirt, chinelo, como se faz chinelo em inglês, que eu não sei, gente. Flip-flops. Como? Flip-flops. Repete. Flip-flops. É por causa do barulho que faz no calcanhar. Flip-flops. Ah, flip-flops. É. Flip-flops. Exactly. E bermuda é... Shorts. Shorts. And some shorts. And shorts. Exactly. Então perceba, ó. I am wearing. Eu estou vestindo. Percebe? Agora, se eu quisesse falar do seu estilo, eu poderia falar what do you wear? O que você veste? Olha a diferença. What are you wearing? Verbo auxiliar to be, contínuo, o que você está vestindo. E hábito. What do you wear? O que você veste? Percebe? Entendi. Aí você poderia responder de forma habitual. I like to wear, eu gosto de vestir. Usually I wear, normalmente eu visto. Percebe? Você vai utilizar palavras características que ajudam a representar hábitos e eventos regulares. Percebe? Entendi. Percebe essa dinâmica? É bem interessante. É isso que você vai estar aprendendo daqui para frente, João. Quais palavras eu vou utilizar quando eu estiver falando uma coisa contínua, por exemplo? I am studying. Eu poderia falar, por exemplo, I am studying right now. Perceba que então o now, right now, coisas que representam o momento agora, normalmente são utilizadas em frases contínuas, porque as frases contínuas falam de coisas que estão acontecendo agora. Agora, quando eu for falar de frases simples que falam de hábitos e eventos regulares, que advérbios, que palavras que eu posso utilizar? Eu poderia usar palavras como usually, usualmente ou normalmente, normally, normalmente mesmo, né? Rarely, raramente, percebe? Frequently, frequentemente, ou seja, palavras que me ajudam a representar com que frequência eu executo aquele hábito, percebe? Coisa que eu não poderia falar, por exemplo, I am using frequently, porque frequentemente ele dá uma noção de uma coisa que se repete, que é um hábito. E quando eu falo I am using, eu estou falando no presente, agora, coisas que estão acontecendo, e não de um hábito. Percebe? Ok? Então, basicamente isso aqui foi eu até queria, você falou sobre a gente mandar tudo para janeiro, mas eu queria que você visse isso aqui. Por quê? Porque é muito chato você ficar lá aprendendo, por exemplo, aprender o que é um verbo auxiliar e não entender por que você está aprendendo aquilo, né? Aqui você está vendo na prática onde é que esses verbos auxiliares vão ser utilizados. Eu vou mandar para você o conteúdo do Simple Present, tá? Que vai falar só do simples, que é onde utiliza o verbo to do como verbo auxiliar. Que a partir de agora a gente vai trabalhar. Na próxima aula a gente fala do Simple Present, ou seja, todas as situações em que eu utilizaria a frase simples. I brush my teeth. I work at the company, né? I study English. Tudo que é hábito e evento regular, a gente vai utilizar o presente simples. Entendi. E aí pode ser uma coisa mais abstrata também. Pode ser, por exemplo, assim, ó. I hate to go to the market. I hate to go to the market. Eu odeio ir ao mercado. Percebe? Percebe que não é um hábito. Você não tem como odiar algo. Quer dizer, é um hábito. Você odeia, é uma coisa que você não gosta mesmo. Entende? Faz parte de você. É um hábito. Entende? Então, mesmo essas coisas mais abstratas também vão entrar dentro desse conceito. Beleza? Show de bola. Bom, o legal é que esse conteúdo que eu vou mandar para você, ele tá todo em inglês, tá? Qualquer dúvida que você precisar, eu tô aqui para te ajudar, igual eu tava antes. Você vai me mandar uma Valeu. Eu não entendi o que quis dizer nessa parte aqui e tudo mais. Mas evita fazer traduções. Beleza, João? Evita, tipo assim, se quiser uma palavra, traduzir uma palavra, você pode. Mas não pega a frase inteira e joga no Google Tradutor. Nunca faça isso. Tá. Porque aí você desestimula teu cérebro. Beleza? Eu faço isso. Eu pego só a palavra. Eu li a palavra. Na frase eu não entendi uma palavra, só coloco a palavra. Não coloco... E aí depois você vai lá e joga a tradução lá no meio. E aí você deixa seu cérebro trabalhar no Deixa sentido. ver o contexto. Exato, exatamente. Ok? É isso que eu tô fazendo. Show. Perfeito. Se tiver... Pode falar. Se tiver material para me enviar de áudio, também pode me enviar. Tá bom, perfeito. Fico feliz com isso. Tá bom, combinado. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. And see you in 15 days. Te vejo em 15 dias. Happy New Year. Happy New Year. Exactly. Thank you very much, my friend. Happy New Year for you too. Bom ano novo aí para você e sua família, viu? Tudo de bom aí para você. E obrigado pelas aulas, show de bola, obrigadão, viu? You're muito welcome, bom. buddy. Você é muito bem-vindo. Bye. Bye, see you. See ya. Pronto, amor.